Ora, então, bem-vindos a mais uma edição do Coffee Break Digital, uma iniciativa da Guestspot, uma iniciativa premiada da Guestspot. Recentemente recebemos o Grande Prémio da APCE pelo Coffee Break, o projeto que desenvolvemos desde 1919 e que tem tido convidados fantásticos. E hoje também temos mais um convidado fantástico. Temos aqui, vai ser uma conversa muito clean. E connosco está o Raul Santos, que é o responsável máximo da Sun Energy, uma empresa especializada na oferta de soluções baseadas em energia renováveis. Raul, é um muito gosto de estar aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado também pelo convite, Jorge. Já nos conhecemos há uns anos, não é? É verdade, podemos falar até um noutras bocadinho. andanças. Exatamente, podemos inclusive falar das células estaminais, para que estão na voga agora. É verdade, é verdade. E comigo também, para continuar a conversa, temos a Tatiana Henriques, os meus dois colegas, a Tatiana Henriques e o Francisco. Olá Francisco, como estás? Tudo bem? Francisco Reis e Tatiana. Estamos aqui uns minutos sem ti, Jorge. Foi. Isto por vezes vai abaixo, não percebo muito bem. Acontece. Então, vamos dar início à nossa conversa e passava então a bola aqui a um dos meus colegas para iniciar a conversa com o Raul Santos. Raul, há uma série de notícias nos últimos tempos, desde este isolamento, confinamento, que dão conta de uma melhoria no meio ambiente, águas mais uma série de fatores. Este é ainda mais o tempo das energias renováveis? Se há uma tendência para a qual nós julgamos que não há efetivamente uma alternativa, é esta das energias renováveis. Claramente que se há um aspecto positivo que nós podemos da pandemia, desta crise económica e social que estamos a viver, é precisamente esta redução ao nível daquilo que são as emissões que habitualmente a nossa sociedade vai produzindo e que tem um impacto que todos conhecemos em termos ambientais. E se as energias renováveis eram olhadas como uma alternativa cada vez mais clara ao paradigma que vivemos nas últimas décadas, que se baseava muito numa economia à base das energias fósseis, claramente que as energias renováveis são uma alternativa cada vez mais vista como, no fundo, a única possível para esse paradigma, como alternativa a esse paradigma que estamos neste momento a viver, que passa por uma transição energética das energias fósseis para as energias renováveis. E claramente, conforme me referi há pouco, que se há aspecto positivo deste confinamento que estamos todos a viver ainda, é claramente essa melhoria em termos daquilo que são os parâmetros de qualidade do ar, de emissões de gasosas, de gases nocivos, que claramente que esta paragem que o mundo teve, não é, provocou claramente que esse aspecto e essa nova tendência que se vem criando ao longo dos últimos anos, de uma aposta cada vez mais forte nas energias renováveis, é algo que percebemos que é incontornável. E portanto, com ou sem crise económica ou social, percebemos claramente que o caminho tem que passar por aí, tem que passar pelas energias limpas, para garantirmos de facto a sustentabilidade e um futuro, no fundo, para o nosso planeta. A questão ambiental é obviamente essencial e está no centro das preocupações das empresas e das pessoas, mas sabemos que depois desta época de isolamento a questão económica vai ser ainda mais essencial. Aí as energias renováveis, neste caso a energia solar e a Sun Energy, também têm um papel. Sim, eu julgo que as energias renováveis têm, de facto, um conjunto de argumentos
muito fortes. Desde logo, como muitas vezes, e falando em particular da energia solar, mas não só, a energia eólica tem esse mesmo condão, que é de promover uma certa coesão territorial, porque hoje em dia o paradigma passa por haver sistemas de menor dimensão em que se produz a energia onde ela vai ser necessária. E, portanto, a Sunenergy está posicionada muito nesse campo de particulares, de clientes particulares, de empresas, o próprio Estado. Cada vez mais temos como cliente o Estado Central e o Estado e as autarquias e, portanto, o poder local também. Claramente que estão a apostar em renováveis, não só de obterem, obviamente, energética clara e evidente, como também elas próprias, portanto, esses agentes económicos, poderem dar o seu contributo para aquilo que são as próprias metas que estão definidas a nível nacional, mas também a nível europeu e até mundial, não é? Com os tratados que estão em vigor e, portanto, que nos obrigam a todos a termos cada vez mais essa consciência ambiental e de sustentabilidade. E, portanto, claramente que as energias renováveis são a resposta para termos essa garantia de sustentabilidade no médio e longo prazo. Quando pensamos num planeta que possa, de facto, ter equilíbrio, não podemos pensar nas energias fósseis, temos, obviamente, que pensar nas energias renováveis. E, de facto, as energias renováveis não só, conforme estava a dizer há pouco, esta alternativa viável, credível, para garantir essa tal coesão territorial, mesmo em regiões de baixa densidade, como são também uma solução para a criação de emprego. Cada vez mais as energias renováveis estão a criar mais emprego, porque conseguem, de facto, ter um conjunto ao nível da produção dos equipamentos, ao nível da instalação, ao nível da manutenção. Cria-se todo um cluster das energias renováveis que, de facto, permitem, de facto, a criação de muito emprego. E, claro, depois tem um impacto que já referimos ao nível daquilo que é a qualidade do ar, aquilo que é a temperatura do nosso planeta, portanto, e outros aspectos, outros parâmetros que nós temos sempre que considerar quando avaliamos, no fundo, os custos e benefícios de cada uma das soluções que temos em cima da mesa. E claramente que as energias renováveis são a alternativa, eu diria, única possível para garantirmos essa tal sustentabilidade para o nosso planeta. O Raul falava agora sobre a questão de terem cada vez mais clientes particulares, também do Estado, empresas, etc. A Sunenergy tem mais de uma década de existência. O que lhe perguntava era para fazer aqui uma pequenina análise da sensibilidade das pessoas de quando começaram, que creio que será muito diferente do que será hoje. Será agora com muito mais sensibilidade para este tipo de temas, mas pedi ao Raul para nos dizer um bocadinho como é que foi esse início e como é que é agora. Tatiana, claramente que esse é um aspecto em relação ao qual nós sentimos uma evolução muito significativa. Obviamente que há 10 anos atrás, há um pouco mais de 10 anos atrás, a Sunenergy está a comemorar 10 anos de existência, nós sentíamos um desconhecimento muito grande relativamente às vantagens das energias renováveis e da energia solar em particular, que é aquela área em que nós, no fundo, temos uma presença mais forte.
de facto tínhamos uma necessidade de ter uma preocupação em explicar de forma mais profunda essas vantagens associadas à aposta nas energias renováveis. Hoje em dia, felizmente, e passados estes 10 anos, claramente que já não temos que aplicar um esforço tão grande para explicar às pessoas, quer sejam os nossos clientes particulares, quer sejam também os clientes empresariais ou até mesmo do setor público, as vantagens das energias renováveis, porque hoje em dia, felizmente, já há muita informação também disponível, não só disponibilizada por nós, como por diversas entidades que têm ligação ao setor e que, de facto, ajudam, no fundo, a que todas as pessoas, toda a sociedade perceba claramente as vantagens que as energias renováveis têm. Portanto, hoje em dia, eu diria que, e costumo internamente gracejar, que é mais fácil vender energias renováveis, porque já não temos que explicar tudo. As pessoas já, muitas vezes, quando entram em contacto com a Sunenergy, já sabem, grosso modo, aquilo que pretendem. Já identificaram as suas necessidades e já nos transmitem aquilo que pretendem. Portanto, isso obviamente que facilita também um pouco o nosso trabalho e, por outro lado, também, obviamente que nós nascemos pequeninos e, felizmente, fomos crescendo ao longo dos últimos 10 anos. Passámos também a última crise, que foi complicada, e obviamente que nós também não escapámos ao impacto dessa crise económico-financeira que vivemos no início desta década e no final da anterior, mas sobretudo no início desta década, ou da última década, mas conseguimos ter a resiliência suficiente para aguentar o barco e felizmente nos últimos anos temos crescido, fruto também dessa crescente procura, dessa crescente informação que a sociedade em geral foi adquirindo relativamente à energia solar em particular. Portanto, isso tem-nos permitido, de facto, vender painéis solares com mais facilidade, porque as vantagens hoje em dia são mais claras para toda a gente. Para além de que também os próprios painéis tiveram uma evolução descendente ao nível do preço e, portanto, hoje em dia, se há 10 anos atrás era necessário que o Estado de alguma forma subsidiasse este tipo de... Hoje em dia os projetos são economicamente viáveis per si, portanto sem qualquer necessidade de subsidiação por parte do Estado, embora ela possa existir pontualmente, sobretudo para projetos empresariais. Mas claramente que houve uma evolução muito grande nestes últimos 10 anos e as pessoas neste momento têm um nível de informação e um nível de conhecimento relativamente às vantagens, não só para si, como também para o planeta, muito mais profunda do que tinham há 10 anos atrás, claramente. Raul, então, se há tanta informação a mais da parte das empresas e das pessoas, o que é que ainda falta saber? Quais é que são os mitos que ainda subsistem nesta área? O preço, possivelmente, é um deles, como estava a referir. Sim, o preço, conforme referi, teve uma evolução significativa nos últimos anos, mas obviamente que para quem compra é sempre caro, não é? E portanto quem está a vender acha sempre que está a vender demasiado barato e quem está a comprar acha sempre que está a comprar demasiado caro. Portanto, isso é um mercado, é mesmo assim. Em termos de mitos, eu diria que também aí houve uma evolução grande e, portanto,
algumas objeções que as pessoas tinham em relação à energia solar, sobretudo quando ela era subsidiada pelo Estado, conforme me referi anteriormente, em que as pessoas tinham receio que o Estado, até porque vivíamos um momento de crise, que pudesse retirar esses incentivos a determinada altura, nomeadamente na subsidiação das tarifas de venda da energia à rede elétrica. Portanto, havia muito essa objeção. Ao longo do tempo, com a retirada desses estímulos e com essa evolução natural que levou a que os projetos hoje em dia habitualmente não sejam subsidiados, de facto essa questão foi sendo ultrapassada. Portanto, a esse nível julgo que também tivemos uma evolução bastante grande. Eu diria que agora, mais do que mitos, nós temos aqui uma dificuldade que foi criada por esta nova crise que estamos a viver e que gerou, obviamente, aqui alguma incerteza relativamente àquilo que serão os próximos tempos. E quando falo nesta incerteza, falo nas famílias, portanto, as pessoas que estavam a apostar neste tipo de soluções, obviamente fizeram, algumas delas, pelo menos, um compasso de espera, a perceber se o seu nível de rendimentos iria manter-se ou se iria baixar. Portanto, houve aqui, de facto, algum compasso de espera. Eu julgo que agora precisamos de algum tempo para que as pessoas voltem a ter a confiança e o conforto necessários para poderem voltar a fazer os seus investimentos pessoais. Nas empresas aconteceu um pouco a mesma coisa, portanto os empresários estão a fazer, em algumas situações, felizmente não todos, algum compasso de espera natural para perceber se as suas vendas vão retomar, portanto, a tendência, não é, que estavam a ter nos últimos tempos, para depois também se sentirem de facto com esse conforto necessário para fazerem novos investimentos. Claramente que não houve qualquer mudança estrutural no sentido em que os empresários possam ter colocado este tipo de investimentos como um investimento que não fosse importante. Nós não sentimos isso, sentimos quanto muito que houve aqui, conforme dizia há pouco, um compasso de espera para também, no fundo, ganhar um pouco de fogo para, no futuro, retomar o projeto. Portanto, isso tem acontecido em algumas situações. Felizmente, nós, Sun Energy, temos um bom pipeline de projetos em carteira, portanto, que vinham do passado. A nossa atividade tem-se mantido, não diria a 100%, mas temos conseguido manter uma certa normalidade, uma normalidade possível nos tempos que estamos a viver, e estamos moderadamente otimistas, podemos dizê-lo, relativamente ao nosso futuro. Portanto, acreditamos que nos próximos tempos vai haver um retomar gradual da confiança das famílias e dos empresários e também a nossa área comercial irá, no fundo, retomar o ritmo que vinha tendo nos últimos meses. Portanto, conforme disse, estamos moderadamente otimistas em relação ao nosso futuro e ao futuro das energias renováveis em geral. Será um fim de ano em grande para a Sun Energy? O nosso objetivo, obviamente que tínhamos um objetivo ambicioso, isso faz parte da natureza humana, renovarmos a cada ano, e quando falamos nas empresas temos que ter alguma ambição sempre naquilo que são os objetivos que traçamos, e também para este ano, e porque era, eu julgo, para a esmagadora maioria das pessoas, inimaginável que pudéssemos, em março, estar a viver uma crise, uma pandemia como aquela que ainda estamos a viver.
Ainda assim, nós acreditamos que no resto do ano vamos conseguir recuperar algum do trabalho que deixámos de fazer nestes últimos 2 meses em particular. Portanto, vínhamos a um bom ritmo no início do ano, vínhamos a crescer, desaceleramos um pouco nestes 2 últimos meses em particular, mas acreditamos que no resto do ano vamos conseguir pelo menos recuperar este compasso de espera, vamos chamar-lhe assim, que tivemos nos últimos 2 meses e fechar o ano ainda com algum crescimento. Isso é bom. O Raul falava, assim, é ótimo, o Raul falava que há um maior conhecimento sobre as energias renováveis. Aquilo que eu lhe perguntava agora era qual é o papel que acha que a comunicação tem para passar justamente esta mensagem das energias renováveis. Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu julgo que a comunicação, não só nas energias renováveis, como em todos os setores de atividade, é fundamental. E eu tenho esta visão que não é de agora, é de há muitos anos, e o Jorge, que me conhece confirmo. Há mais tempo, sabe que eu tenho esta visão. Portanto, noutros projetos aos quais estive ligado, também tive a preocupação de introduzir sempre uma estratégia de comunicação que, no fundo, conseguisse, desde logo, esclarecer as pessoas. Acho que a comunicação é fundamental quando é uma mais-valia para as pessoas, para os nossos clientes em particular, mas também para a comunidade em geral. E, portanto, desde logo a comunicação tem esse objetivo fundamental, que é de informação, de esclarecimento das pessoas. E obviamente que tem também, e fazendo agora aqui uma análise mais interna daquilo que são os interesses da empresa, no fundo é importante para passarmos mensagens que nós julgamos importantes para, no fundo, vender o nosso produto, as nossas soluções. E, portanto, é importante para nós, no fundo, darmos a conhecer os nossos projetos, os projetos nos quais estamos envolvidos, para passarmos mensagens de conquistas que vamos fazendo ao longo do tempo. Portanto, a comunicação é realmente algo que, na minha perspectiva, deve fazer parte da estratégia de qualquer empresa. E é tão importante como termos definidos objetivos de médio e longo prazo, é tão importante como termos tão ou mais importante como termos um bom departamento financeiro, como termos um bom departamento comercial, é termos um bom departamento de marketing e um bom departamento de comunicação que nos ajude, de facto, a passar a nossa mensagem, não é, a toda a sociedade e aos nossos clientes em particular. Portanto, para mim, claramente que a comunicação é uma peça fundamental na estratégia de crescimento de uma empresa que queira efetivamente ter sucesso. E com esta magnífica nota, é bem da nossa área da comunicação, chegámos aqui quase aos 30 minutos de conversa. É verdade, isto passa no instante. Peço desculpa por alguma interrupção da minha parte, mas a internet tem estado um bocadinho instável hoje, não sei o que é que se passa. Se calhar problemas da capital. Eu acho que é o meu vizinho do lado para andar a navegar ou andar a ver alguns filmes para que não devia. Tivemos às tantas aqui uma intromissão de energia eólica, parece-me. Tenho que mudar. Bem, pelo menos é renovável, não é petróleo, nem gás, nem carvão. Já não é mau. Queria agradecer ao Raul o facto de ter aceito este convite para esta conversa informal. Foi um gosto. Para o Coffee Break Digital, aos meus colegas, ao Francisco Reis, à Tatiana Henriques, muito obrigado por acompanharem aqui o Raul neste Coffee Break Digital e agradecer a todos que nos veem, todos que nos ouvem. Mantenham-se seguros, mantenham-se bem e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos.